O Bardo Preguiçoso apresenta Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel. Capítulo 2. A Sombra do Passado. A vila dos Hobbits e todo o condado estiveram agitados com rumores do segundo desaparecimento do Sr. Bilbo Bolseiro, um evento que perdurou por um ano inteiro. A história do louco bolseiro, que sumia e retornava com sacos de tesouros, transformou-se em fábula para as crianças hobbits. No entanto, com o tempo, Frodo começou a sentir a falta de sua própria aventura ao lado de Bilbo. Enquanto alcançava a idade de 50 anos, Frodo experimentou um crescente arrependimento por não ter partido com seu tio. Frodo aproveitou sua vida como o mestre do Bolsão, mas ansiava por terras desconhecidas e tinha sonhos estranhos sobre montanhas inexploradas. Ele sentiu a urgência de uma aventura, como a que o primo viveu. Rumores sombrios começaram a circular sobre o inimigo ressurgindo na Terra-média e sobre a reconstrução da Torre Escura em Mordor. Orcs e trolls proliferavam nas montanhas e criaturas ainda mais terríveis começaram a assustar a imaginação das pessoas. Os hobbits comuns estavam alheios a essas preocupações, mas histórias estranhas começaram a se infiltrar até mesmo no confortável coração do condado. Em uma conversa no Dragão Verde, em Beirágua, Sam Gamgee compartilhou esses rumores, mencionando avistamentos de homens-árvores e gigantes que caminhavam. Ele também falou sobre elfos partindo para os Portos Cinzentos. No entanto, suas palavras foram recebidas com ceticismo e Sam sentiu-se desanimado. Enquanto a noite avançava, Sam saiu em direção à sua casa, deixando suas reflexões no ar. Ele considerou suas preocupações sobre o mundo em mudança, pensou nas histórias de elfos que ouvira do Sr. Bolseiro e do velho Sr. Bilbo, e ponderou sobre o destino das lendárias terras além dos Portos Cinzentos. Sob o pálido entardecer, Sam caminhou com suas próprias indagações, a melodia de sua assobiada canção ecoando nas colinas. Em uma época em que a ausência de Gandalf havia sido longa, o mago reapareceu na vida de Frodo. Ele tinha estado fora por 3 anos após a festa de Bilbo. Após uma visita rápida, Gandalf partiu novamente. Nos anos seguintes, suas visitas se tornaram frequentes e inesperadas, mas de repente cessaram. 9 anos depois, Gandalf surpreendeu Frodo batendo na janela do escritório numa noite. Eles conversaram sobre o Anel, cuja verdadeira natureza estava sendo revelada. Gandalf explicou que os grandes anéis, como o que Bilbo possuía, eram poderosos e perigosos. Ele alertou que o anel tinha um poder pernicioso que podia dominar seu portador, até mesmo entre os mortais. Revelou que os anéis de poder foram criados há muito tempo em Eregion e que os grandes anéis eram particularmente perigosos. Ele compartilhou a história de Bilbo e como o anel estava começando a controlá-lo. Também admitiu que ele próprio tinha suspeitas desde o início, mas não tinha certeza. O mago explicou que o anel estava relacionado à longa vida de Bilbo e como ele estava observando e esperando. Apesar de não ter provas concretas, ele sabia que algo sombrio estava acontecendo. O Hobbit questionou sobre o que poderia ser feito e quanto tempo seu primo ainda tinha. Gandalf respondeu que o velho Hobbit provavelmente estaria bem, mas não tinha certeza. Ele tinha passado a maioria dos anos desde a sua saída investigando a verdade sobre o Anel, mas acreditava que, se Bilbo não fosse afetado pelo Anel, em um curto prazo, ele poderia viver uma vida feliz. O mago também expressou preocupação com Frodo, sentindo-se responsável por ele e temendo o que o futuro poderia trazer. Gandalf revelou sua preocupação com a ameaça crescente do poder escuro e sua busca pelo Um Anel. Explicou que o condado estava em perigo e que mesmo os hobbits corriam risco de serem escravizados caso a sombra prevalecesse. Frodo questionou por que alguém iria querer escravos e vingança, e o mago alertou sobre a malícia do inimigo. Gandalf explicou a história dos Anéis de Poder e sua relação com Sauron, o Senhor do Escuro.
revelou que o Anel Mestre era o Um Anel e que Sauron desejava recuperá-lo para aumentar seu poder. Então lançou o anel na lareira, revelando as inscrições e revelando que era de fato o Um Anel para governar a todos, enfatizando a importância de impedir que Sauron o recuperasse. Ele explicou que os 3 anéis dos elfos estavam escondidos, os 7 dos anões haviam sido recuperados ou destruídos, e os 9 dos homens mortais haviam caído sob o domínio do anel. Gandalf contou a Frodo sobre a derrota de Sauron no passado e como o anel foi perdido. Isildur, filho de Elendil, derrotou Sauron e tomou o anel. No entanto, o anel foi perdido nas águas do grande rio, Anduin, quando Isildur foi atacado pelos orques nas montanhas. O mago destacou que mesmo o Conselho dos Sábios não sabia o que aconteceu com o anel depois disso. Gandalf continuou a narrativa, revelando a história de Sméagol e seu amigo Déagol. Eles encontraram um anel de ouro no rio e a cobiça pelo anel levou Sméagol a estrangular Déagol e a se apossar dele. O anel transformou Sméagol, o tornando Gollum, e ele passou a viver nas sombras das montanhas. Gollum era um ser atormentado, odiando o anel, mas incapaz de se livrar dele, e suas ações mesquinhas e maliciosas o afastaram de sua família e de sua toca. Gollum vagou pelas montanhas até encontrar uma caverna onde viveu, escondido e isolado sob o domínio do anel. Ele desenvolveu uma relação de amor e ódio com o anel, que o mantinha cativo e o atormentava ao mesmo tempo. A presença do anel em sua vida o levou a esquecer a luz do sol e a se esconder nas sombras. Gandalf revelou que Bilbo Baggins encontrou Gollum quando entrou na caverna onde ele vivia. O anel, agindo por sua própria vontade, levou Bilbo até Gollum, que o desafiou com charadas. Bilbo conseguiu vencer o jogo de charadas, enganando Gollum e encontrando o caminho para fora da caverna. No entanto, o anel também desempenhou um papel nessa vitória, influenciando a mente de Bilbo. O mago explicou a Frodo que havia um propósito maior em ação, além das escolhas individuais. O anel estava buscando retornar a Sauron, seu mestre, e foi atraído para Bilbo como parte desse plano. O destino de Bilbo e o encontro com Gollum foram determinados por forças além de sua compreensão. Frodo questionou a certeza de Gandalf sobre essa história e como ele obteve esse conhecimento. O mago respondeu que havia aprendido muito através de suas próprias jornadas e pesquisas e que as evidências, como as inscrições no anel, confirmavam sua teoria. Ele mencionou que a última prova ocorreu nessa sala, onde ele conectou as peças da história de Gollum ao que já sabia sobre o anel. Gandalf compartilhou com Frodo sua busca por Gollum e como finalmente o encontrou. A criatura, atormentada pelo anel, tinha vagueado pelas terras ermas, mudando de direção várias vezes enquanto o desejo pelo anel o guiava. Ele chegou à Floresta das Trevas e até a Terra de Mordor, onde o poder escuro o atraía. Foi capturado pelos Elfos da Floresta, mas antes disso, tinha vagado em busca do anel seguindo o rastro de Bilbo. Gandalf explicou que deixou Gollum escapar em uma ocasião anterior, e isso foi um erro. Anos depois, com a ajuda de Aragorn, o encontraram novamente e o levaram para ser interrogado. Gandalf revelou que Gollum tinha chegado a Mordor, onde o inimigo ficou sabendo da existência do anel e de sua descoberta recente. Gollum tinha informações sobre a morte de Isildur e a localização do anel. Ele também ouvira falar dos hobbits e do condado, tornando-se uma ameaça direta para Frodo. Frodo ficou aterrorizado com a revelação e expressou seu medo e preocupação. Ele achava que Gollum merecia a morte, mas Gandalf o fez reconsiderar, lembrando-lhe da importância da compaixão e da possibilidade de redenção. O mago afirmou que, embora não tivesse muitas esperanças de cura para Gollum, ele ainda tinha um papel a desempenhar no destino do anel. Gandalf compartilhou que os Elfos da Floresta mantinham Gollum preso, tratando-o com gentileza apesar de seu passado sombrio. O mago enfatizou que mesmo os mais sábios não podem ver todos os lados e que o destino de Gollum estava entrelaçado com o destino do anel e de muitos outros.
A decisão de Bilbo de poupar a vida de Gollum tinha consequências maiores do que se imaginava. Frodo questionou por que ele não foi forçado a destruir o anel quando o encontrou e por que Gandalf permitiu que ele o mantivesse. Gandalf explicou que os anéis eram difíceis de destruir e que o anel tinha um poder irresistível de ser encontrado, o que o tornaria perigoso nas mãos erradas. O mago também relembrou as medidas de segurança que haviam sido tomadas para proteger o condado. Frodo expressou seu desejo de destruir o anel, mas Gandalf explicou que isso não seria simples. Tentativas de danificar o anel tinham falhado, e mesmo o fogo dos dragões não seria suficiente para destruí-lo. A única maneira conhecida era levá-lo até as fendas da perdição em Orodruin e lançá-lo nas profundezas do fogo. Frodo estava frustrado e perguntou por que ele tinha sido escolhido para essa tarefa. Gandalf respondeu que tais perguntas não podem ser respondidas facilmente e que Frodo havia sido escolhido por razões além do poder ou sabedoria. O mago recusou a ideia de ficar com o anel, explicando que seu poder o tornaria terrível e perigoso. Ele alertou que mesmo mantê-lo em segurança seria perigoso, pois o desejo de controlá-lo seria avassalador. Gandalf deixou claro que o caminho para resistir ao poder do anel estava na piedade, em compreender a fraqueza humana e desejar a força para fazer o bem. Ele rejeitou a tentação de possuí-lo, reconhecendo que até mesmo um homem sábio como ele seria incapaz de resistir à ambição que o anel infligiria. Gandalf revelou que grandes perigos o aguardavam e que ele precisaria de todas as suas forças para enfrentá-los. Gandalf, buscando a luz do sol, abriu as janelas e as venezianas. Sam estava assobiando do lado de fora. O mago conversou com Frodo sobre a decisão crucial que ele precisava tomar quanto ao anel, assegurando seu apoio. O inimigo estava se aproximando e a urgência era palpável. Após um momento de silêncio, Gandalf sugeriu que Frodo precisava agir e decidir. O mago estava atentamente observando Frodo, que estava perdido em pensamentos sobre o destino do anel e as lendárias fendas da perdição. Gandalf questionou Frodo sobre suas reflexões e planos. Frodo expressou sua preocupação em relação ao perigo que o anel representava e seu desejo de proteger o condado. Ele reconheceu a necessidade de partir e abandonar sua vida familiar, mesmo que isso significasse um exílio perigoso. A discussão revelou seu desejo de seguir os passos de Bilbo. Gandalf enfatizou a importância de Frodo, elogiando sua coragem e chamando-o de Senhor Monteiro para sua futura jornada. Ele alertou sobre a necessidade de escolher cuidadosamente um companheiro e ser discreto, pois o inimigo tinha espiões em todos os lugares. De repente, Gandalf pareceu ouvir algo e se aproximou da janela. Sam, que estava espionando, foi pego no ato e puxado para dentro. Sam, temeroso, temia o castigo, mas Frodo o tranquilizou. Gandalf riu da situação, elogiando a natureza surpreendente dos hobbits e, de maneira inesperada, sugeriu que Sam deveria acompanhar Frodo em sua jornada. Sam ficou emocionado com a oportunidade de ver elfos e ansioso para se aventurar. Frodo revelou a Sam que estava deixando o condado e o pediu para manter segredo. Gandalf decidiu que Sam iria com Frodo, transformando o castigo potencial em uma nova aventura. A história terminou com a emoção de Sam e a promessa de uma jornada emocionante à frente. Você está ouvindo os Contos do Bardo Preguiçoso. Siga, curta e comente neste vídeo se você gostou. E clique no sininho para acompanhar as novidades. Até nossa próxima história e obrigado!